tarde a todas e a todos. Obrigada por virem a mais uma sessão da Arte Contemporânea em Diálogo. Hoje o meu convidado é o António Pedro Lopes, que entre outras coisas é programador, é curioso, é fruidor e é programador do Festival Tremor nos Açores. Obrigada, António Pedro, por teres aceitado o meu convite. Nós encontramos assim um tema para hoje foi em conjunto que encontramos este tema, que é como construir comunidade, construir lugares, partindo e participação, partindo sempre deste chapéu, que é o chapéu que nós usamos aqui, que é o chapéu da arte contemporânea. E há aqui uma questão que me parece, assim, para abrirmos as hostilidades, que tem a ver com o facto da arte contemporânea não ser, por definição, de fácil fruição. Quer dizer, estamos a falar de um tipo de estrutura que requer alguns códigos de acesso. Aliás, por isso é que cada vez há mais cursos livres, há mais conversas, por exemplo, como esta, mas há mais conversas, há visitas guiadas, ou seja, há sempre uma tentativa de criar uma forma de as pessoas, legítima e importante, de as pessoas conseguirem aceder a algo que não é naturalmente fácil. E o que eu te perguntava era, não sei se podes discordar de mim, não sendo algo naturalmente fácil à partida e que precisa de alguns códigos de acesso, como é que se cria participação e como é que se cria comunidade? Bom, bom dia. Boa tarde. Obrigado pelo convite e pela pergunta enorme. Podes partir a pergunta. Acho que eu percebo a questão, acho que não tenho completa certeza se será mesmo assim, ou seja, se são formas de tal forma codificadas que precisam de ser destrinçadas ou esmiuçadas ou partidas ou mediadas para, mas se calhar começo a falar da minha experiência diretamente, que tem a ver com exatamente trabalhar com formas de arte contemporânea, sejam elas visuais, musicais, performativas, e trabalhar essas formas sempre em relação com um lugar, portanto uma paisagem física, que é arquitetónica, que é natural e que é sobretudo humana, não é? E portanto que carrega em si a sua própria cultura e dentro dessa cultura as suas próprias manifestações artísticas, se quisermos. Portanto, há um lado que nessa abordagem que pensa, sim, de facto, os lugares das instituições, das artes contemporâneas, eles requerem efetivamente alguns códigos. Há códigos como perfume, um perfume muito fixe, alguém cheirava muito bem há bocado, um casaco frisson, um estilo não sei o quê, e uma sensação de eu pertenço ali, aquilo é para mim, eu posso viver aquilo, eu vou entender aquilo, eu vou ver pessoas com as quais me identifico. No lugar onde eu tenho operado e trabalhado mais nos últimos anos, que é a Ponta Delgada, nos Açores, reparamos, ou mesmo através da auscultação principalmente, que muitos destes códigos, ou quase desses parâmetros de entrada, faz com que as pessoas se sintam automaticamente excluídas ou sem ter curiosidade, ou sem ter vontade de entrar, ou que acham que não vão entender. Então, quando eu penso qual é a abordagem de tornar essas experiências, essas formas acessíveis, é exatamente voltar a esse início, quer dizer, ok, tenho isto, mas o que eu tenho para trabalhar com isto, para começar, são estas pessoas neste lugar, com esta cultura. E, portanto, o que é que eu preciso fazer para ou transportar, ou mobilizar, ou levar-lhes à frente de casa, ou pôr-lhes dentro de casa, ou pôr-lhes num lugar onde habitualmente elas têm por hábito ir ali, a um supermercado, a um centro comercial, a uma loja. Portanto, muito esse trabalho de deslocar, né? De lhes pôr na cara, ou até de lhes arrastar pelo cabelo para elas poderem ter aquilo, mas de pensar a forma não estritamente fechada no lugar de instituição que tem esses obstáculos, que tem esses códigos, mas a possibilidade de fazê-lo viajar, não é? De torná-lo mais próximo
ou do dia-a-dia das pessoas, ou do lugar onde elas trabalham, dos lugares onde elas habitam, ou dos lugares onde elas se cruzam com o outro, com o estranho, com a informação, com o estar na vida pública. Acho que o mindset, não é? Ou seja, o pensamento é logo, o que é que eu posso fazer? Ok, se existem obstáculos, o que é que eu posso fazer para deslocar esse objeto, essa experiência, essa forma e a tornar acessível, seja a um público específico e direcionado, seja a alguém que possa só potencialmente tropeçar daquilo pela primeira vez e por acaso e logo por aí ter uma experiência qualquer de confronto. É isso. Era Boa tarde. precisamente isso. Tem que ver com a questão de estratégia. Sim. No sentido de estratégia no sentido bom, não é? No sentido, qualquer comunicação tem uma estratégia. No sentido de trazer a pessoa connosco, ou no sentido de, isto é um autocarro, é uma viagem, venham daí. Pronto, e como é que se faz este processo? E quando eu te coloquei a questão, é porque, quando eu falo dos códigos, nem tem tanto que ver com os códigos institucionais, mas também podemos ir por aí. Tem que ver com os códigos que se relacionam com a própria ontologia, com a própria forma de ser da arte contemporânea, que muitas vezes não é de facto acessível. Não é de facto acessível. Uma das perguntas que os meus alunos mais me fazem, que até deu um pequeno livrinho que depois uma vez escrevi, é como é que isto é arte. Explique-me, se faz favor, como é que isto é arte. E portanto, é a partir daí, como é que isto é arte, quando estás a trabalhar com comunidades que querem perceber, ou também não tem que perceber tudo, porque isto é como a poesia, não se pode explicar tudo se não perde a perplexidade, não é? Não tem que explicar tudo, mas haver ali um território, é isso que eu chamo de códigos, não necessariamente de destrinçar, de desmiuçar, mas de criar uma plataforma em que seja possível as pessoas falarem mais ou menos a mesma linguagem. A imagem nesse sentido que eu falo, portanto, se calhar nem tanto institucional, mas que no teu caso passa também e bem por uma São proposta exatamente institucional, mas como é que interessa-me esta parte que não acho que seja muitas vezes muito explorada, ou seja, há quase uma paternalização muitas vezes em relação à arte contemporânea, nomeadamente por parte das grandes instituições ou mesmo por parte de curadores. É qualquer coisa de eu estou a fazer uma coisa muito incrível, muitas vezes será, certamente, mas que não tem por objetivo trazer a pessoa connosco, mas ao contrário afastá-la. E portanto eu acho que é possível, pelo menos depois vais-me dizer se concordas, acho que é possível, e acho que é um trabalho desafiador, mas para mim será o mais válido, acho eu, que é de que forma é que algo sofisticado e algo que pode ser complexo pode ser ao mesmo tempo inclusivo. Como é que tu trabalhas isso, por exemplo, no Festival de Humor? Bom, antes de tudo, eu acho que todas as dinâmicas são possíveis e até recomendáveis, ou seja, acho que nem tudo tem que ser inclusivo ou legível ou muito claro ou narrativo ou apelativo ou ter uma relação concreta com alguma coisa que as pessoas consigam localizar ou reconhecer. Depois... Achas que o teu percurso enquanto espectador te ajuda a ser programador? Ela enche-me de perguntas. Mas acho que ajuda também um grande interesse pela cultura, no sentido do lugar, não é? E pelo que é a experiência e o que é a vida das pessoas, tendo em conta a história do lugar onde elas habitam. E, portanto, há uma grande vontade sempre de querer dialogar e relacionar com isso. E a cultura tem formas, não é? E muitas vezes, é uma estratégia possível e é uma estratégia que nós aplicamos várias vezes nesse festival, enquanto programação, que é ligar de formas que são contemporâneas, não é? Ou experimentais, de alguma maneira, sejam elas ligadas à música, ao som ou à performance, com formas da cultura, com formas ligadas à dança, à música, à gastronomia, à palavra falada, à dimensão visual, e isso à partida cria várias possibilidades. Uma coisa que ajuda-nos, uma pessoa, um pensador que me tem ajudado muito a pensar essas relações dos últimos anos é o Édouard Glissant, é um poeta caribenho, não é? Que fala sobre um pensamento colonial, que é o pensamento do arquipélago, que tem como princípio a ideia de ir em direção ao outro e o outro ser naturalmente diferente de ti, diverso, ter outra experiência, outra modividência, e desse movimento de ir em direção ao outro ser uma possibilidade de enriquecimento. Claro. Ou seja, não ser uma afronta, claro. Não ser uma competição em relação ao conhecimento que tu traz, mas ser uma possibilidade de
complementaridade, de conversa, de diálogo e também de choque, potencialmente, ou seja, das coisas baterem uma contra as outras, não funcionarem, criarem uma fricção, mas disso poder-se eventualmente criarem-se compromissos, conversas e potencialmente até uma colaboração que muda não só aquele que iniciou o movimento, mas aquele que foi receptor e que se permitiu a aproximação, a conversa e o diálogo. Não é? Portanto, isso como princípio cria uma espécie de mãos vazias, não é? Tipo, que é o princípio da curiosidade. Olha, eu tenho uma ideia, ou tenho uma vontade, ou tenho uma intuição de há qualquer coisa em A e há qualquer coisa em B que talvez se virarem um para o outro, conversarem, talvez um C emerja, whatever, salte, espolete, cresça daí. E há qualquer coisa, é uma espécie de um salto de fé aí nisso, é uma espécie de um acreditar que é um bocado constante, que é tu, na verdade, iniciamos vários caminhos, ou seja, vários movimentos de ir em direção a, mas tu não sabes o que é que vai acontecer. Pode haver chapada, pode haver queda, pode haver porrada, pode haver guerra, pode haver paz, abraço, amor, sexo, ou uma grande criação miraculosa e reveladora de alguma coisa. Por exemplo, está ali a Raquel, nós escolhemos a Raquel para entrar numa dessas, tipo, vir às cegas. Basicamente, metemos um grupo à frente de pessoas que a gente não sabe muito bem quem é, mas que querem aprender sobre práticas artísticas, sobre gestão, sobre produção cultural, sobre som, sobre ecologia acústica e que têm um interesse qualquer ou uma crença de que a forma de trilhar esse caminho é em coletivo. Okay? Portanto, nessa ideia um bocado utópica de existimos como um grupo, cada um traz um aporte, não? Cada um traz um bolinho para a mesa e desses bolinhos todos juntos fazemos uma festa ou qualquer coisa, um almoço, um jantar. Não está predefinida ou fechada qual é a forma final do que é que esse encontro produz. Mas há uma espécie de quase de pré-acordo de ir indo e de ir aprendendo com o processo e de ir confiando nesse jogo de troca-troca, nesse jogo de complementaridade, nesse jogo de cedência, compromisso, conversa e também de ir descobrindo com o caminho. Não sei se... já não me lembro qual eram as perguntas. Está ótimo. Estamos a falar da questão do coletivo e isso interessa-me aqui para a nossa conversa, precisamente porque eu acho que esse coletivo, nomeadamente em trabalhos como o que tu fazes, são a exceção. Não sei se será agora uma tendência no sentido de ser uma tendência no sentido bom, de ser um caminho positivo, que eu acho que também pode e deve ser por aí, porque tendencialmente, eu passo aqui a redundância, mas em sentidos diferentes, tendencialmente a questão, a arte, sobretudo as artes visuais, são muito individualistas na sua produção. Não sei se concordas. Por exemplo, muito mais que o cinema, muito mais que a música. O artista está no estúdio, portanto, fala com outros artistas, vê outras obras, não é isso que está em causa, mas do ponto de vista da produção, é como a escrita, do ponto de vista da produção, são trabalhos, na essência, muito, muito solitários. E, portanto, eu acho que estes territórios, precisamente exploratórios, vou usar uma palavra, esta coisa da nomenclatura tem piada, porque assim nos anos 70... Exatamente. Nos anos 70 usava-se a palavra experimental. Isto é experimental, campo expandido, experimental, agora é exploratório. As palavras estão sempre imersivo, que é uma coisa que... imersivo. Está sempre... A nomenclatura, a etimologia também está sempre a evoluir. Mas pronto, nós chamamos o tremor do nosso amor experimental. A sério? Uau. Mas pronto, esta ideia do coletivo, para ti é mais importante que proposta individual ou como é que tu lidas com isto? Quando pensas num artista ou quando pensas primeiro na comunidade ou pensas primeiro no artista? Eu acho que penso primeiro em ligar, ou seja, reconhecendo que o mundo é demasiado fragmentado e organizado em gavetas que mais do que unem, separam. Isso acontece em demasiadas frentes para ser mesurável, não é? Está tudo muito separado. Aliás, vamos ao hospital, os conhecimentos estão separados. Tu vês um organograma de um governo, está tudo fechado em caixinhas. Uma coisa é o turismo, outra coisa é a economia, outra coisa é o trabalho, outra coisa é a cultura.
bom, se falarmos em sociedade, né? Se falarmos em classes, falamos no urbano, no rural, nos ricos, nos pobres, há demasiada separação. Né? E, portanto, mesmo nas artes e nas práticas artísticas e cultural, há muitos nichos, há muita tendência a criar, a nomear paradoxos, não é? A coisas que existem em oposição, o tradicional, o contemporâneo, o novo, o velho, o experimental, o tradicional, o erudito, sei lá. Essas oposições que se fazem constantemente. Eu não tenho nenhuma opinião específica em relação às artes visuais serem mais ou menos individuais, até porque acho que há tantos exemplos de duplas, de coletivos e de pessoas que desafiam essa lógica do autor, da assinatura, da criação de uma marca, da criação de uma figura, né, de uma história, que até muitas vezes para mim é mais interessante do que essa ideia de principalmente da construção social da figura do artista, não é? Mais do que a obra em si, essa construção social dessa opção pelo guia, pela luz, pela figura, pela história, vem dali, fez aquilo, foi para ali, sei lá o quê. Mas o que eu sinto muito, e acho que o meu trabalho é muito sobre isso, enquanto programador, agente cultural, diretor artístico, terrorista cultural, estratégia, boneco cultural, o que é que seja, é ligar partes que à partida não dialogam, não têm muitas plataformas para fazer o exercício da coexistência, da troca, do bora fazer isto em conjunto. E, quer dizer, há tantas separações, o dia, a noite, o comercial, o institucional, o eletrónico, o acústico, o amador, o perfil, essas separações todas, não é? Mas as separações permitem teres uma conversa, não é? Portanto, a partir do momento em que falas de qualquer coisa, depois como é que tu juntas isto tudo? Mas antes de juntares, tem que haver um processo de identificação, não é? E por isso é que estamos a falar delas, não é? Há uma tendência, há um processo de identificação e depois o que é que tu fazes com isso? E portanto é um pouco isso que eu te estou... Queria-te perguntar outra coisa. Há bocado falaste da questão da ilha. Sim. Eu durante muito tempo, eu nunca vivi numa ilha, mas durante muito tempo achava que podia ser um isolamento. Até que uma vez li um texto de um colega meu que mora em Martinica e mandou-me um texto a propósito precisamente do isolamento, em que foi um belíssimo texto em que ele descreve o mar como sendo uma possibilidade de contacto. E eu nunca tinha pensado nisso assim, talvez porque nunca vivi numa ilha. Há uma frase, acho que é um ditado popular que diz: o mar une as terras que se separam. Tu vês o mar também como uma possibilidade de contacto, precisamente nesta linha da tua programação e da tua forma de viver e de ver a arte? Sim, eu nunca me senti, menos quando era adolescente, e eu cresci nos Açores, eu cresci em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e talvez na minha adolescência sentia que eram os anos 90, que não tinha acesso a determinadas coisas, não é? Ou que tinha acesso, na verdade, vinham pela MTV, roubada do sinal do vizinho do lado, ou me aparecia por um jornal de música e arte, que era o Beat, e que vinha sempre uns dias atrás em relação ao dia de saída. Enquanto adulto e tendo saído, entrado, voltado, odiado aquele lugar, amado aquele lugar, tendo-me colocado ao serviço daquele lugar, tendo tomado aquele lugar como um recreio, um lugar de construção, um lugar que eu gosto tanto que acho que sinto uma responsabilidade, tenho que fazer alguma coisa por ele. Não o tomo como um lugar isolado. Portanto, toda essa conversa que tem muito ligada à ligação aos círculos de poder, não é? Aos lugares do centro, aos lugares de decisão, eu nunca foi sequer no meu ou no nosso discurso uma espécie de uma fraqueza. Claro. Ou seja, nunca nos sentimos menos, nem nunca nos sentimos impossibilitados de fazer determinada coisa pelo facto de estarmos ali ou de estarmos mais longe. E depois, efetivamente, existimos há muitas ilhas dentro de uma ilha e naquele arquipélago há 9 ilhas que são, apesar de terem muito em comum, também têm muitas idiosincrasias próprias, têm muitas particularidades, são muito diferentes, não é? E têm também pouca prática histórica de comunicação, de troca, de diálogo e, portanto,
de conhecimento comum. Se até há de um tempo havia um barco que as ligava, por exemplo, desde há, não sei se há 5 anos, depois da pandemia, que deixou de haver esse barco, e portanto agora há voos que até são mais baratos e não sei o quê. Mas há pessoas que nunca viajaram para outra ilha, que, portanto, não, ou que nunca tiveram esse lugar de cruzamento e que permitisse um conhecimento mútuo, uma compreensão ou até uma possível construção conjunta. Logo, não tendo esse caminho marítimo sido trilhado, ele é um mar de potência, não é? E portanto, eu acho que há limites há sempre para tudo, não é? Sejam eles financeiros, sejam eles humanos, de recursos, o que é que seja. Mas a imaginação, e principalmente a imaginação conjunta ou coletiva, ou seja, pelo menos a imaginação que implique uma conversa, ela permite ultrapassar qualquer limite que a realidade parece impor como sendo o fim, não é? E portanto, pelo menos eu acho que entro assim nos projetos e nas conversas, quer dizer, claro que podemos ter pouco dinheiro, podemos ter pouco tempo, mas o limite continua a ser a imaginação. Sim, e continua a ser qualquer coisa que nós estamos a inventar. E, portanto, por muito que as descrevas, que enfies em candidaturas, contes a pessoas, ela só se vai manifestar ou ela só se vai materializar quando o encontro ou o diálogo dessas partes se consumar, não é? Se realizar. E isso só se faz através de um exercício de imaginação partilhada. Portanto, há um ponto A, mas não há um ponto Z. E logo aí, sim, eu nunca fiz nada na minha vida sozinho. Nunca nada foi só sobre mim ou que eu fosse o autor. Sim, já tive em posições de, sei lá, se quiseres, chefia ou de direção, mas o desenrolar, o desenvolver, o dar corpo a uma ideia, a um projeto, a um programa, ele foi sempre feito em conversa com alguém e sempre implicou demasiadas forças que de alguma maneira foram elas que garantiram e deram forma àquilo. E portanto eu sou eminentemente colaborativo e portanto acredito num mundo que seja colaborativo. Mas colaborativo não no sentido do mundo estar guionado e da gente saber o que é que vai fazer quando começa a fazer a coisa. Não, porque tem que haver espaço para que a imaginação possa interferir, estragar, virar do avesso, surpreender e mostrar-nos nossas possibilidades. Não é? E daí aquela conversa de, ok, sabemos que há tanta construção em oposição, mas, por exemplo, há muito pouca prática intersectoral, não é? Exatamente por causa dessas divisões. E claro que é muito fácil, e principalmente, por exemplo, para a área da cultura e para a área das artes, se colocar ao serviço de, não é? Seja as artes em prescrição, sejam as artes porque é fixe para o turismo e cria uma atração, sejam as artes porque é fixe para a economia e o pessoal até vai lá e compra mais cenas e alojamento e não sei o quê. Sempre esta coisa meio serviçal, não é? O que é que a gente pode fazer para ajudar as outras áreas e desse modo também nos fortalecermos, muito uma sensação constante de pôr-se ao serviço e ser-se instrumentalizado. Mas o que é verdade é que há nessa relação de não necessariamente de instrumentalização, mas de diálogo, intersetores, interpráticas, que podem estar, por exemplo, muitas das soluções para um lugar se repensar, as pessoas, sejam elas públicos, ativos, passivos, participantes, beneficiários, o que quiseres que se queiram chamar, possam sentir-se impelidos a estar, a sentir-se convidados a vir, a sentir-se convidados a dar o corpo, a voz, o manifesto, ou seja, a serem os portadores de determinada mensagem, obra, o que é que seja. Acho que há qualquer coisa aí, nesse lugar nesse lugar que liga, nesse lugar que está um bocado em news, né? Numa espécie de uma zona cinzenta, a ver o que é que dá se eu mostrar a Isabel
com esta senhora aqui, que eu também sei o nome, mas não vou dizer, e fechar-lhes numa sala com um propósito para que elas conjuntamente imaginem uma solução para um desafio através desta ferramenta. Não é? Portanto, há um lugar também de aceitação de um desconhecido, é uma espécie de um protocolo para lá, bem, isto vai andar, mas não temos a mínima ideia o que é que estamos para aqui a fazer. Portanto, também há uma associação de nós não temos a mínima ideia o que é que andamos para aqui a fazer. Eu tenho. Não é? Quer dizer, temos muitos conhecimentos, fomos todos à escola, temos muita experiência, mas não faço a mínima ideia o que é isto de ser estar vivo. E, Quando no início da nossa conversa tu estava a falar ou propor a ideia dos códigos, quando eu digo códigos, não tem que ser códigos explicativos. É códigos no sentido de tu conseguires encontrar um tal território comum, por exemplo, como estás a dizer agora, desta ideia de codificar ou descodificar, tem que ver com a abertura de um espaço que pode ser um espaço imaginário, não tem que ser um espaço com fisicalidade, em que precisamente os opostos, ou nem tem que ser opostos, a diferença se encontra. E quando eu falo desta questão da descodificação, esta diferença pode nem sempre ser, o início da conversa foi, tu como sendo programador e trabalhando em comunidades específicas, a comunidade participar. Mas também pode ser uma coisa entre pares, de muitas vezes não haver muito interesse no trabalho que a outra pessoa está a fazer. Sim. Que é uma coisa que acho que também podia haver mais, em geral. Na verdade, acho que era bastante importante que isso acontecesse. Estou a pensar aqui na questão, agora assim, o Mark Fincher tem aquele livro que é o Capitalismo Realista, ou Capitalismo Realismo, pronto, e em que ele nos propõe a ideia de que, na verdade, que é uma ideia muito pouco romântica, e por ser tão pouco romântica, é profundamente romântica. Que é, vou dizer, que é a ideia que ele precisamente começa por escrever sobre música, e depois esse livro é publicado postumamente, ele suicidou-se, é um livro que é publicado postumamente. Não é um livro que vai mudar o mundo, não é? Teve aí um bocado também de atenção e tal, mas é um livro que diz uma coisa tão simples, que na verdade é uma espécie de ovo de Colombo, que é o facto de nada estar fora do capitalismo. E portanto o facto de a gente perceber que nada está fora do capitalismo, isto é o que é. E a partir daí o que é que nós podemos fazer, e de encontro também ao que estavas a dizer, o que é que nós podemos fazer para ser melhor, para isto ser melhor. Porque obviamente que toda a quantidade de exposições que se produzem, que são imensas, eu até acho que são demais, na minha opinião, porque muitas vezes era melhor que fossem menos e fossem melhores. E portanto há uma sofreguidão da apresentação de programas, da apresentação de coisas, de conversas, olha, estamos aqui a ter uma, de tanta coisa, que muitas vezes essa sofreguidão não pode estar fora de uma necessidade quase de velocidade. O que é que tu achas sobre isso? Eu não concordo nada com isso. Deixa haver a sofreguidão toda que houver. Enquanto houver excesso, é sinal que há vida, que há pessoas a fazer e que há o privilégio de poder fazer. Okay? Porque em muitos países deste mundo e em muitos lugares não há sequer essa possibilidade. Não há nada, é uma miséria, é um zero, há um vazio. Mas percebes a subversão da criação de coisas que muitas vezes não é por qualidade, é disto que eu estou a falar. Que não é por qualidade, mas é por uma necessidade permanente de estar a apresentar coisas e de financiamentos que têm que ver com uma perenidade e com uma... Pronto, é disto que eu estou a falar. Eu percebo e isto tem que ver com a velocidade, precisamente, de arte contemporânea também estar inserida no... Sim, mas a abundância é uma coisa... Sim, mas isso é uma ideia romântica. Maravilhosa, e vou desculpar a metáfora, numa secção de iogurtes do supermercado também há uns iogurtes fixes e outros que não são bons. Pois é disso que estamos a falar. E ainda bem que os que não são bons coexistem com os que são muito fixes e custam 4 euros a mais. Podes. O que estou-te a dizer é, ainda bem que isso existe e que eles possam coexistir e que existe essa diversidade e essa multiplicidade de espaços. E ainda bem que a sensação é de abundância, de haver a mais, de saber tanto, de haver tanta sofreguidão e tantos objetivos e tantas formas diferentes de participar e de fazer e de tentar ter um lugar ou de tentar afirmar um discurso do que o contrário. Mas o contrário é pouco, o contrário é mais preciso,
se calhar. Mas eu Mas pronto, coloco. são opiniões diferentes. Sim, não eu é? coloco-me num lugar que não me cabe a mim julgar. Aliás, tenho sempre muita dificuldade em fazer. Uma coisa é acompanhar um projeto e trabalhá-lo. Certo. Não me cabe a mim fazer. Um artista perguntar-me o que é que eu acho sobre determinado disco, ou concerto, ou obra. Eu, por política, não comento. Não comento ideias de qualidade, não comento ideias de excelência. Acho que elas são perigosas, bacocas e subjetivas. Então, mas o gosto é por definição subjetiva. Certo. Então, Programar não é necessariamente sobre gosto. Para mim é sobre dialogar, é sobre ligar, é sobre fazer ligações e eu programo coisas que eu não necessariamente ouço em casa, ou que vejo em casa, ou que livre, ou que seja o que eu acho que seja a última Coca-Cola do deserto. Isso é o meu gosto. O meu papel como programador não é mesmo uma pessoa, claro. não é a mesma pessoa que é o António, espectador, que Claro. vibra com isto e com aquilo. Sim, percebo O meu trabalho como programador é um trabalho de ligação com o lugar e com as comunidades daquele lugar, seja elas as mais permanentes, sejam elas as transitórias. E é ligar-me constantemente ao movimento que existe aí, que é cheio de crises, de aproximações, de distâncias, de interesse, de desinteresse, de coisas que doem, de coisas que constroem. É estar embrulhado nesse organismo vivo, não é? Que nunca é a mesma coisa. Claro que há coisas depois que eu gosto e que eu acho que um dia vi, mas por exemplo, no Festival Tremor, dando um exemplo muito concreto, e até posso dar depois um outro exemplo de outra experiência. No Festival Tremor, eu trabalho somos 5 pessoas a programar aquele festival. Não é? Portanto, a lógica é, eu trago 100 propostas, a Marina 100, o Quitas 100, o Márcio 100, o Joaquim 100. Logo temos 500. Depois recebemos 1000 propostas por e-mail por ano, ok? Logo temos 1500. Ainda nos damos ao trabalho de abrir convocatórias, ok? Onde recebemos pelo menos mais umas 100. Portanto, estamos em 1600. Portanto, o trabalho é navegar isso, olhando também um histórico, uma forma de missão, uma forma de tirar o tapete. Depois há pessoas que procuram mais segurança e pensam, se aquilo deu certo, temos que continuar naquela direção. E depois há o outro que diz, não, temos é que nos manter vivos, porque estamos aqui a repetir receitas, é morrer, não é? E portanto, há demasiado. E depois há uma missão, não é? Também há um projeto que tem uma missão. Ele diz ao que é que vai, não é? Ele diz o que é que quer fazer, ele diz o que é que lhe importa fazer nessas relações entre lugar e humanidade, não é? Ele tem princípios, ele tem valores. Portanto, o gosto é uma ínfima percentagem e que tem a ver com o acesso, que tem a ver com o que se viu, com o que se ouviu, com o que se tornou, e que talvez seja a melhor coisa da arte e da cultura, né? Do que se tornou objeto de troca, de conversa, mas não. E que de alguma maneira serviu, lá está, uma imaginação partilhada qualquer, mas não é de todo. E em última instância, a coisa que vai determinar que aquele artista se apresente naquele momento, naquela hora, perante aquele público. Sim, mas isso é programar, não é? A questão do gosto tem mais que ver com a crítica de arte, não com a programação. Certo. Mas. Houve assim alguma exposição este ano, só podes dizer uma, que tivesse mudado a tua vida? Tens 4 segundos. 4 segundos. Então passei em 2. Está bem. Não vou saber os títulos das Não exposições. interessa. Mas estão pessoas na sala que viram as exposições comigo. Ela viu uma comigo, ele viu uma comigo. E porquê, né? Depois eu perguntei porquê. Se quiseres. Se quiseres. Olha, se calhar primeiro estou-me a lembrar de uma exposição que eu vi com a Raquel. Fomos de propósito a Coimbra. Há aquele projeto maravilhoso que é a Bienal Ano Zero. É quase sempre tudo incrível, não sei qual é a experiência que tem, mas está gravado, é sempre de elogio. Eu tenho uma grande admiração para as pessoas que fazem aquela Bienal e que organizam os anos ímpares, não é? Portanto, que é uma espécie antológica de um artista convidado e que fazem naquele espaço, o palácio, o convento, que está sempre sob ameaça de se transformar num hotel, mas que pelos vistos através dos anos vai existindo. Uma parte, outra parte não, mas sim. Uma parte. Ele é tão grande, mas... Para quem vê a luz parece que está sempre tudo aí ameaçado. Se voltamos à questão do capitalismo e das coisas. Exato. E havia uma exposição de uma artista canadiana em colaboração com o marido, a Janet Cardiff, e a exposição chamava-se A Fábrica das Sombras? Sim. A Fábrica das Sombras. A Janet Cardiff é uma artista de som, não é? Portanto, trabalha e faz instalações, mas também trabalha com vídeo, com objetos, com criações, instalações, situações, instâncias de fruição.
E eu deparei-me, por exemplo, a primeira vez que no trabalho dela, quando visitei o Instituto Inhotim, em Minas Gerais, que era uma peça, que eu não vou saber o nome, mas que basicamente eram cerca de 20 ou 40 colunas, não é? E portanto eram dispostas assim circularmente numa sala enorme, e que cada uma das colunas de som era a voz de um membro de um coro, portanto cantava uma peça clássica, não é? E portanto a proposta era tu colocar-te em relação a essas colunas como quisesses, entre proximidade, entre distância, no centro, ir passeando nos diferentes lugares desse círculo, e ir ouvindo essa peça desde o momento em que eles chegam e fazem comentários uns com os outros, tossem, fazem ajustes, até o momento que cantam a peça e depois o silêncio que cai sobre a sala. Portanto, é uma peça imersiva, nesse sentido. Temos outra palavra, mas sim. 360, se quiseres, eu adoro dizer 360. Vamos pensar numa coisa mais técnica, em que se calhar é da dança também do Lava, dos círculos, portanto, fazemos parte do mundo, assim, redondo. Mas mais do que... Essa foi a primeira peça que eu vi no Inhotim, e essa peça estava no Mosteiro de Santa Clara, e era um percurso por 7 ou 8 instalações dela, inclusive acho que uma que ela fez para umas cisternas, onde tinha uma espécie de um bar havaiano meio afogado, por assim dizer, com água assim pelo joelho, onde nos davam... que foram à exposição? Alguém foi. Dávamos umas galochas e tu chegavas lá e estava tipo, a banda sonora era tipo o Blue Velvet, e era assim um ambiente meio lynchiano, meio estranho, parecia que ia acontecer alguma coisa, sei lá, era um trabalho absolutamente meio maravilhoso, de descoberta, de toque. Lembro, por exemplo, estar com a Raquel e eram uns teclados, não é? E nesses teclados, cada uma das teclas era como se ativasses um som de um tiro, um som de um instrumento, um som de uma sessão radiofónica, e portanto tu próprio podias construir a tua própria composição, e ela é super evocativa de vários elementos da história. Tens os espelhos, aquela dos espelhos, circular. Aquela dos espelhos, circular, exatamente, que eram uns espelhos assim caseiros, de casas de banho, que estavam assim todos suspensos e andavam assim todos à volta, e tu vias e refletia, e sei lá, é assim um daqueles trabalhos entre o mágico, o relacional, ou seja, não é uma artista que dialoga com coisas que acontecem no mundo. Também me lembro muito de uma instalação de vídeo que é uma casa a incendiar, e portanto tens bombeiros a tentar salvar aquela casa, e depois também aquele lugar, é tipo, é a terceira vez que vejo uma exposição naquele lugar, e há sempre um diálogo, não é só um artista que chega e atira para ali a sua obra e coloca a exposição. É quase impossível não seres obrigado a dialogar com aquilo, não é? E há uma coisa ali de resiliência, de resistência, de está a cair, mas é lindo, de estamos aqui querendo nos mandar embora, mas a gente vai ficar, somos pobres, mas somos ricos. Tu sentes aquilo ali, naquele Coimbra, essa cidade meio desarranjada, meio que não se cumpre, mas espero não estar a ofender ninguém, mas olha, é o que eu sinto. Desculpe, qualquer coisa que o Presidente da Câmara, ou o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, mas há qualquer coisa ali que também o lugar fala, e a forma como ela e o parceiro, que eu não vou saber o nome, se relacionam e instalam as obras, ou pensaram também a dimensão site-específica do lugar. Ela é isso, tipo, tu sais dali e sais alterado. Qual é a outra exposição? A outra exposição é uma exposição do Thomas Hirschhorn, que eu vi há 2 semanas em Cáceres, no Museu Helga Alvear. Eu já tinha visto uma exposição do Thomas Hirschhorn em Serralves, assim, há muitos anos, bem, há 15 ou 20. E, portanto, o Thomas Hirschhorn trabalha sempre, apesar de um artista de uma dimensão super política no seu trabalho, e neste caso era uma exposição claramente sobre a guerra, a máquina de guerra, o mundo em guerra, quase em oposição ou em oposição em diálogo, ou não, em alinhamento mesmo com a dimensão tecnológica de pessoas atrás de computadores, pessoas que ativam drones, pessoas que matam pessoas ao longe, pessoas que comunicam por emojis, mensagens, e esses vários soldados de guerra que existem nessa situação, nessa invenção humana horrível que é pessoas
matarem-se por territórios, por questões culturais, etc. E depois, pronto, há uma dimensão muito obsessiva no trabalho dele, é tudo em arrebatamento, depois também é tudo muito para materiais pobres, esferovites, cartões, recortes, há muita violência, há muito sangue, há muita arma, há muita bala, há muita destruição, há muito um sentido... Não sei, conhecem o trabalho do Thomas Hirschhorn? Então pronto, é daqueles artistas para o qual essas ideias de beleza, de organização, de ideal, essa coisa meio renascentista que muita da arte contemporânea se ocupa ainda hoje. Mas o interesse dessa questão renascentista pode ser precisamente a subversão dessa questão renascentista. Mas o que quer dizer que tens que a reconhecer para a subverter, só não há subversão, não é? Se não há o reconhecimento à prioridade. Há claramente um reconhecimento disso, como há um ancorar do trabalho dele na filosofia contemporânea, nas questões geopolíticas do mundo. E depois também nesse lado de subverter, de brincar com o lado institucional. Bom, é um artista altamente institucionalizado, não é? Mas que também... Mas isso não é um problema, é interessante, eu acho. A questão é que pode haver artistas altamente institucionalizados. Isto parece que são no reformatório. Um artista altamente institucionalizado. Um artista institucionalizado. Não, obviamente estar num ponto de mainstream, se quisermos, mas e o interessante, acho eu, é ele nunca deixar de ter um universo e ter uma matriz que lhe permita ser sempre inovador. Independentemente do lugar que ocupa, seja um lugar mais mainstream, seja um lugar, por definição, mais underground, e acho que isso é uma coisa interessante. E, portanto, precisamente nesses diálogos que tu falas, e com os quais eu concordo maioritariamente, o encontro entre precisamente o mainstream, desde que seja bem feito, e como é que é isto bem feito? É subjetivo, voltamos à questão do ser subjetivo, mas ter uma mensagem, ter um universo. E o encontro de estruturas tão diferentes, eu acho que é uma coisa interessante. E que não tem nada a ver com a questão massiva que eu falava há bocado. Porque a questão massiva eu acho que é ruído. É como tu não podes estar sempre a ouvir música, tu tens de ter uma pausa. Não podes? Está bem, podes. Chegas a uma esplanada, tudo bem, chegas a uma esplanada, está permanentemente uma música super alta. Às vezes apetece ouvir o mar. Ou não, pronto, a mim apetece. Estou a falar a partir mas pronto, essa coisa do respirar é que às vezes essa respiração, essa pausa-nota, é alguma respiração que às vezes acho que poderia existir mais, é só isso. Sim, eu percebo. O que não retira a abundância, no sentido bom. No sentido bom. Não sei se chegámos a falar sobre isso. Tu foste ver a exposição do Tillmans? Do Wolfgang Tillmans? Não. Pronto, é que tu não me perguntaste, mas eu estou a dizer. Mas posso perguntar. Como é que foi a exposição do Wolfgang Tillmans? Adoro o Wolfgang Tillmans, sou muito fã. Precisamente, foi uma exposição, para mim foi... Era abundante. Abundante. Era em abundante. Era abundante desde a entrada até à saída. Era tudo em abundante. É o que eu não sei o que é uma boa curadoria, mas reconheço uma. Porque acho que não há critérios. O que é uma boa curadoria, o que é uma boa obra de arte. Não sabes, mas quando vês uma, reconheces. Exatamente como uma boa fotografia. Uma boa fotografia pode ser focada, pode ser desfocada, pode ser cores, pode ser preto e branco, pode ser imensas coisas. Portanto, tu nunca tens um critério a priori, mas quando a vês, tu sabes que ela é. Certo. Pronto, e isto é uma parte de estramento, se quiseres, outra parte de intuição, que normalmente estão em conjunto. E a exposição do Tillmans é tu percebes que aquilo está tudo certo ali, desde o caráter mais rough e imediato das impressões pequeninas com alfinetes na parede, até as sofisticadíssimas impressões que ele tem, emolduradas no sentido mais renascentista, se quiseres, tradicional, classicista, está tudo certo ali. E depois, além da questão imersiva, agora falando aqui destas coisas, do universo dele, da experiência de vida dele, não é? Que também tem tido os seus altos e baixos, e tem sido, quer dizer, ele é um ativista também dos direitos gay e outras coisas relevantes. E depois no final, uma pessoa está para sair e não sai, porque entretanto depara-se com um painel enorme, com uma música incrível, e é só o mar. E então há sofás e as pessoas ficam ali. E não apetece sair, e estão 40 graus cá fora. E nós ficamos ali mais um bocado. Tem ar-condicionado lá dentro. Tem ar-condicionado lá dentro. E tem o mar, tem a brisa marítima. O que é certo é que quando saímos é como se os 40 graus já não interessassem cá fora. E
portanto acho que é um artista que liga, tem precisamente esta componente, à semelhança dos artistas que também estás a propor, que tem a componente do mainstream, obviamente, quer dizer, ele está a aparecer no Pompidou, obviamente, internacionalmente reconhecido e bem, e portanto eu acho que estes exemplos são exemplos muito, muito interessantes e muito importantes, mais do que interessante, que é assim uma palavra, eu acho que é mesmo importante, porque mostra como é que é possível fazer subversivo, fazer experimental, fazer inovador e fazer bem e ao mesmo tempo poder fazer num lugar que habitualmente não tem esta liberdade. E portanto a conquista do Tillmans, para mim, pronto, e todo o universo das raves dos anos 90, está tudo lá, está tudo ali naquele espaço. E usando também os livros da biblioteca do Pompidou, que aquilo foi no espaço do Pompidou antes de fechar, e portanto, à semelhança do Cardiff e dos exemplos que estás a dar da Bienal, é mesmo aqueles exemplos de boas curadorias. E eu tenho imenso respeito, suponho que tu também, por boas curadorias. Porque é tão importante uma pessoa sair de lá e pensar, isto é mesmo incrível. Aquilo era incrível, mas eu saí de lá mal disposto. Foi? Então, mas isso é bom. Pois, não sei. Incomodou-te? Incomodou. Eu gosto que me incomode. Pois. Mas penso, eu também gosto. Ou interessa-me ver risco. Interessa-me que falhe. Esta semana está-me muito na cabeça uma frase que vi na exposição que está agora na Gulbenkian, que é o Complexo Brasil. E há um quadro, vários quadros do Arnaldo Antunes, não é? Que é músico, mas também é poeta e visual. E a frase é: perder liberta. Pois. Eu acho que já sofri demasiados anos com ideias de ideal de perfeição, das coisas baterem, das coisas funcionarem, com ideias de eficiência, de funcionalidade, de sucesso. Também é super importante, quase, de quem gosta de carne, de xixa, de coisa que funciona às vezes, outras vezes não funciona, outras vezes caga, outras vezes cheira bem. É incrível e super humano poder ver a tentativa, o erro, a falha, a queda, a coisa que não bate, e ver isso em tentativas e ensaios de supostamente coisas que são parte do mesmo grupo semântico, que de alguma forma dialogam, seja por coisas que chocam completamente do ponto de vista estético, do ponto de vista do discurso, do lugar de onde vem. Eu, na verdade, por isso é que acho que a minha relação com a arte e com a cultura é sempre... Eu estou sempre pronto para ver pela primeira vez. Eu estou sempre curioso. Essa curiosidade é sempre o ponto de partida eu não em tenho, relação a tudo, não é? eu não tenho, sim, eu não tenho uma relação... Eu não vou ver uma coisa à espera de reconhecer qualquer coisa. Ou de fazer, aham. Se calhar às fazer ou até, por exemplo, na minha relação com a arte contemporânea, eu não suporto visitas guiadas. Eu peço desculpa se alguém é mediador e faz orientações guiadas, mas eu odeio que me expliquem aquilo que eu estou a ver. Há muitas pessoas capazes, ou que me explicam o que é que eu estou a ouvir, ou o que é que eu tenho que sentir, ou que criam demasiadas relações com a ideia de biografia e de como é que ele ou ela fez aquilo e aquilo que está ali. Eu sou um espectador emancipado. Deixem-me. Dizer que não podia concordar mais contigo. Obrigado, boa tarde. Boa noite. Não podia concordar mais contigo. Porque, não obstante reconhecer que as visitas guiadas têm uma ação importante, por exemplo, nas escolas, ou as pessoas querem saber mais. Aliás, estão aqui pessoas que estão a ouvir dizer isto nas aulas. Mas há uma parte, sim, de opção de não ter que ouvir ninguém, não é? E de fruição livre, que eu acho que é muito importante. Na verdade, eu estou assim a pensar numa coisa simples, que é... Eu tenho uma mãe, né? E às vezes levo a minha mãe a ver umas coisas. Pronto, ela conhece a minha mãe. Ela agora é a minha mãe. Pronto, a minha mãe tem a 4ª classe, enfim... Veio de Angola, fugiu da guerra, não cresceu com arte, cresceu com música, mas não cresceu a ir ver exposições.
Então, quando vai ver uma exposição ou uma peça assim mais contemporânea, parece uma criança, né? Ela comenta tudo. tudo. Mas como quem está a ver pela primeira vez, não é? E portanto está assim um bocado sem tapete, sem filtro, ou seja, não lhe deram as chaves para entrar, ela de repente atiraram lá para dentro, ela tipo, que é isto? E eu lembro-me de várias situações que exatamente é incrível perceber, e às vezes as crianças também têm isso, ou muitas pessoas que não têm tanto contacto, não é? Que é quase há coisas que escapam lógicas de entendimento porque têm a ver com sensação, com intuição, com uma certa reação ou uma relação visceral com determinada coisa, seja de quero saber mais, seja de que é isto, ou que seca, mas tenho muito essa sensação de estar com ela e a ver coisas e ver a admiração pela descoberta que vai muito além de ideias de entendimento ou de conhecimento e que tem só a ver com uma espécie de curiosidade de frescura de alguém que vê uma coisa pela primeira vez. Então, isso é uma coisa muito importante, não é? Isso é a coisa mais importante. Certo. Certo. Aliás, eu acho que a relação com a arte é sobretudo uma relação intuitiva. E depois há pessoas como eu que ganham a vida a teorizar sobre isso. Isso dá dinheiro. Pouco. Algum, vá. Mas é verdade, a ideia da curiosidade e do maravilhamento. Olha, nós vamos ter que concluir, mas antes de concluirmos, o que é que tu achas, o que é que tu queres assim num minuto para a humanidade. Para 2026? Do ponto de vista artístico e do ponto de vista desta questão que nos está aqui a ocupar a nossa sessão, da comunidade e Sim, se calhar dizer, eu não me lembro bem qual é que era o gatilho, né, para a nossa conversa, mas tinha a ver com arte de poder transformar lugares e comunidades. Sim. E eu acho que eu adorava, eu passei 3 anos a fazer um projeto nos Açores que era uma candidatura para a realidade da capital europeia da cultura. Não ganhou, ainda bem, senão não estava aqui. Posto isto, o processo de elaboração desse projeto foi um processo feito em diálogo com 1500 pessoas. E foi um diálogo que atendia a 2 objetivos. Por um lado, uma ideia de entender, mapear o que é que está naquele lugar e entender as necessidades, as urgências, as forças, as fraquezas que estão naquele lugar, que estão naquele setor. Por outro lado, através disso, estrategizar, criar estrategizar, para montar uma estratégia e dessa estratégia pensar-se um programa de acordo com o que é que as pessoas acham que importa fazer, que é urgente fazer. E essa forma de fazer chama-se democracia cultural, ok? E nós ainda hoje, nesta cidade, neste país, temos mais exemplos que vêm de cima, de um gênio ou de uma cabecinha muito culta, que vê muitas coisas, tem muita cultura, lê muitos livros e que decide o que é que os outros devem viver, vivenciar e que de alguma forma aquilo que é a natureza dos espaços culturais, das programações, dos festivais. E eu acho que no futuro eu gostava que isso fosse desafiado e que pudesse ser construído com quem dessas programações, desses lugares beneficia. Ouvindo-as, criando plataformas para elas participarem realmente, vocalmente, trazerem ideias e mesmo criando relações muito concretas com aquilo que são os desafios que as pessoas vivem, com a procura de soluções, não soluções para os problemas de raiz, não no sentido da arte vai mudar a crise climática, mas se tomar como compromisso a ideia de participação, a ideia de é convosco que eu vou montar este programa, a ideia de este lugar é feito convosco, para vós e para quem vier por bem, ou seja, mantendo também uma espécie de porosidade em relação
a quem chega, quando chega e como pode participar, eu acho que está aí, nós precisamos desse tipo de histórias, não é? E nós temos muitas histórias desse género no nosso mundo, não é? Que vêm do poder popular, do poder associativo, da iniciativa de quem cria realidades e quem cria mundos, porque não encontrando um espaço ou um lugar nos espaços existentes, então digo, vou eu inventar um lugar novo. Mas há qualquer coisa sobre os lugares, as existências da cultura que podia ganhar com criar com se desmontar. E esse desmontar podia-se começar exatamente por abrir a porta e dizer, estamos disponíveis para ouvir e construir em conjunto. O como, há 1001 ferramentas no ChatGPT para o fazer, ok? E no mundo não faltam práticas vindas de outras experiências que a cultura, a arte, as ideias de programação, as ideias de direção possam aprender. Mas acho que é muito importante, principalmente neste momento de crise democrática, de polarização, de crise total, crash total da máquina comunicativa, não dá. Ela tornou-se completamente impossível de se repensar esses lugares e essas formas de fazer exatamente como instâncias de encontro, mas de conversa, e de conversa participada, ou seja, não ser só eu a vir aqui debitar a minha cassete, ou esta organização de sala em que uns falam e os outros ouvem, mas de lugares mais circulares, mais conversacionais, mais de eu digo isto, ela diz isto, ela diz isto, ela diz aquilo, ele diz aquilo, mais aceder ao absoluto caos ou ao emaranhado de relações que compõem este ecossistema e que é duro, difícil, desconhecido, mas que também pode ser potencialmente muito produtivo. Este é o meu desejo para 2026, vou comer 12 pastas e um copo também. Mas há uma questão agora só para apanhar o que estavas a dizer, quando de repente há programações que não estão de acordo, com, se calhar, critérios mais humanizados, mais humanistas, e é esse capitalismo que eu estou a falar. Que é um capitalismo que existe na arte contemporânea, que a mim me interessa falar sobre ele, e acho que tem que ser combatido. Havia alguns lugares que metias uma bomba. Então, com certeza. Estou a ver. Então, com certeza. Eu sabia. Com certeza. E essa noção, acho que só realmente a partir de, se calhar, de baralhar e voltar a dar, mas é que podemos chegar a lugares. Acho que sim, e sobretudo numa altura de crise da democracia, de crise de muita coisa, e acho que a arte é sempre o caminho, não é? Acho que importa mesmo rever formas de fazer e formas de fazer em conjunto e em conversa. Claro. Não dá para atravessar um mundo cada vez mais atacado e em crise e cheio de atentados, ou estarmos aqui às nossas liberdades, não dá para continuar como se fosse business as usual, porque vai chegar a um ponto em que no capitalismo realista uns vão caindo. Claro. E há um efeito inevitável de dominó. Pode ser que seja a nossa a vez de ser o próximo a cair. Precisamente. E portanto, eu acho que isso tem a ver com solidariedade, tem a ver com querer conversar, não tem a ver com ter esperança que as coisas mudem, não, tem a ver com, acho quase neste ponto, com um compromisso engajado em fazer parte de um projeto de paz, porque o mundo está em guerra. António Pedro, continuemos no maravilhamento e na fé no sentido... Ela disse fé. Disse isso, porque há muitas coisas que são um ato de fé. Ato de fé, por definição, tu não tens uma estratégia, tu não sabes o que é que vai acontecer, mas tens fé. Sim, salto de fé. Salto de fé. Salto quântico de fé. Muito obrigada por teres vindo, obrigada por estarem aqui connosco.